Quando uma fachada não parece resolvida, o que você muda primeiro? O revestimento, a cor, a iluminação? Talvez acrescente um volume, talvez procure outra referência. Mas e se o problema tiver começado muito antes disso? E se o problema começar antes do material? Quem projeta conhece essa sensação. A fachada está praticamente pronta. Existe porta, janela, volume, materiais, iluminação, mas você olha e sente que alguma coisa não funciona. E quando não sabemos exatamente o que está errado, começamos a adicionar mais um material, mais um detalhe, mais um volume, mais uma referência. Só que uma fachada não necessariamente melhora quando recebe mais informação. Muitas vezes ela melhora quando as decisões ficam mais claras. E referência não é o problema. A arquitetura também se aprende olhando a arquitetura. O problema começa quando nós olhamos uma fachada pronta e copiamos apenas aquilo que conseguimos enxergar. A pedra, a madeira, a moldura, a iluminação. Mas aquela fachada não funciona por causa de uma peça isolada. Existe uma lógica organizando todas essas partes. A referência mostra o resultado. A decisão constrói o resultado. Foi observando fachadas muito diferentes entre si que eu comecei a perceber algo. Uma pode ser minimalista, outra clássica, outra tropical. Os materiais mudam, as proporções mudam. A linguagem muda, mas uma fachada forte quase sempre tem alguma forma de ordem. Alguma coisa conduz o olhar, alguma coisa lidera, outras apoiam, existe intenção. Então eu comecei a separar duas coisas, aquilo que vemos e aquilo que organiza o que nós vemos. O estilo é visível. A lógica é invisível. E existe uma diferença importante entre desenhar uma fachada e compor uma fachada. Desenhar coloca elementos. Compor organiza relações. E o que deve aparecer primeiro? O que deve dominar? O que deve apoiar? Onde o olhar deve chegar? Onde precisamos de mais peso? Onde precisamos de profundidade? Você não olha para uma fachada e enxerga literalmente a hierarquia, mas você percebe quando ela existe e também percebe quando ela falta. Onde seu olhar chegou primeiro? Foi intencional? É por isso que material sozinho não resolve tudo. Madeira pode reforçar uma entrada, pedra pode criar contraste, luz pode revelar profundidade. Mas existe uma diferença enorme entre reforçar uma decisão e tentar criar toda a composição com um acabamento. Para mim, material funciona melhor quando a arquitetura já sabe o que ela quer dizer. E a luz funciona melhor quando já existe algo que merece ser revelado. Material reforça, a luz revela. O método já estabelece materiais e luz como etapas que reforçam uma composição previamente organizada. Quando você começa a pensar assim, a pergunta muda. Em vez de o que eu posso colocar nessa fachada, você começa a perguntar o que essa composição precisa. E talvez essa seja uma das mudanças mais importantes, porque a arquitetura deixa de ser uma sequência de elementos escolhidos isoladamente e começa a se tornar uma sequência de decisões. Foi a partir dessa forma de observar que comecei a organizar algo que muitas vezes permanece intuitivo durante o projeto. Nos próximos dias eu quero falar sobre isso. Não sobre uma estética específica, não sobre uma fachada para copiar, mas sobre aquilo que existe antes do resultado. Porque talvez uma boa fachada não comece quando você desenha. Talvez ela comece quando você decide.